Ninguém machuca alguém achando que vai perder essa pessoa. Machuca acreditando que depois do golpe virá a reação. A mensagem longa, a cobrança atravessada, o pedido de explicação, o desabafo que entrega o quanto aquilo doeu. É aí que quem fere se sente seguro, porque a dor do outro funciona como prova de importância. Enquanto você reage, ainda existe acesso, ainda existe poder, ainda existe vínculo, mesmo que machucado. Agora imagina o oposto. Você não responde como antes. Não confronta, não tenta se explicar, não busca ser entendido. Você segue falando, mas por dentro se retira. Esse silêncio não parece agressivo, mas ele pesa. Ele cria um espaço estranho, onde a pessoa começa a sentir algo que não esperava. Desconforto. Não é arrependimento imediato. É a sensação de que algo saiu do controle, de que a narrativa confortável começou a falhar. Porque sem a sua reação, sobra apenas o eco do que foi feito. Não tem emoção sua para aliviar, nem conflito para desviar o foco. Quem te feriu passa a revisitar a cena sozinho, em horários aleatórios, em momentos de silêncio, tentando entender quando perdeu o acesso que tinha. E é aí que a dor muda de lugar. Não porque você atacou, mas porque você parou de sustentar algo que só machucava você. Logo depois de ser ferido, o corpo entra em alerta. A mente começa a rodar cenários, reconstruir conversas, ensaiar respostas que nunca acontecem do jeito planejado. Surge uma urgência estranha de falar, explicar, perguntar, esclarecer. Não é maturidade, é ansiedade disfarçada. É o medo silencioso de perder o vínculo que faz você acreditar que precisa dizer algo antes que seja tarde demais. Quem te feriu quase sempre conta com isso. Conta com a mensagem longa, com o áudio carregado de emoção, com a tentativa de alinhar expectativas depois do estrago. Essa reação funciona como anestesia para a culpa do outro. Enquanto você se expõe, a pessoa se acalma, porque sua dor vira prova de importância. Sua reação confirma que, apesar da ferida, o acesso emocional continua aberto. É por isso que reagir alivia quem machuca e aprisiona quem sente. Cada explicação estende o vínculo. Cada tentativa de ser entendido reforça a dinâmica que te colocou ali. O erro não é sentir. O erro é acreditar que falar vai curar alguém que não cuidou nem do que fez. Enquanto você reage, você permanece no campo emocional de quem já te feriu. Quando você não reage, a primeira sensação do outro não é arrependimento, é confusão. A pessoa percebe que algo mudou, mas não sabe exatamente o quê. A conversa não rende, o clima não esquenta, não há mais conflito para administrar, e isso quebra um padrão invisível, aquele em que ela sabia exatamente qual emoção provocar em você e como lidar com a sua resposta depois. Sem a sua reação, a mente do outro começa a trabalhar sozinha. Surge a dúvida: será que a pessoa cansou? Será que perdi espaço? Será que exagerei? Essas perguntas aparecem nos momentos mais inconvenientes, no banho, antes de dormir, no meio de uma conversa aleatória. Não é culpa ainda, é insegurança. É a sensação de que algo importante escapou sem aviso. Porque quando você para de reagir, você tira o outro do centro emocional da história. Ele deixa de ser o causador do drama e passa a ser o personagem que não entende o próprio papel. E nada desestabiliza mais alguém do que perceber que não controla mais a reação que antes era garantida. O silêncio não machuca de imediato, ele corrói devagar por dentro. Existe um ponto silencioso em que a dinâmica se inverte. Não é quando você some completamente, nem quando faz cena. É quando você continua existindo, mas fora do alcance emocional do outro. Você responde quando precisa, age com educação, segue sua rotina. E isso confunde, porque quem te feriu não esperava normalidade sem entrega. Esperava ressentimento, cobrança ou tentativa de reconexão. Nesse momento, algo muda internamente. A pessoa começa a observar você,
Repara no seu tom, na sua ausência de urgência, no jeito diferente de se posicionar. Não por saudade romântica ainda, mas por perda de referência. Antes, ela sabia onde te afetar. Agora, não sabe mais onde encostar sem encontrar resistência emocional. E isso gera um incômodo difícil de admitir. Porque observar é sinal de perda de controle. Quem controla não vigia, não analisa, não tenta decifrar. Quando você sai do lugar de reação e entra no lugar de estabilidade, o outro sente que algo essencial foi retirado. Não é você que ganha poder de forma ativa. É o outro que percebe, tarde demais, que já não tem mais o mesmo acesso a você. Mesmo tentando manter a postura, o corpo começa a entregar. Pequenas mudanças aparecem: inquietação, olhar que procura, checagem excessiva de redes, necessidade de confirmação disfarçada de casualidade. A mente tenta sustentar a narrativa de controle, mas o corpo já entendeu que algo importante foi retirado. E o corpo reage antes da consciência aceitar. Sem o seu acesso emocional, quem te feriu começa a sentir um tipo específico de vazio. Não é saudade romântica ainda, é desencaixe, falta de referência. Você não está mais disponível para regular o emocional do outro. Não há mais tensão para descarregar, nem resposta para validar escolhas erradas. Isso gera um desconforto silencioso que se acumula, dia após dia. É nesse ponto que surgem comportamentos contraditórios. Aproximação seguida de frieza, mensagens neutras fora de hora, tentativas sutis de provocar reação. Não é estratégia consciente, é o corpo tentando restaurar um acesso que foi perdido. Porque quando alguém percebe que não te afeta mais como antes, a ferida não é no ego, é na sensação de pertencimento que acabou sem aviso. Existe uma diferença sutil, mas decisiva, entre o silêncio que reposiciona e o silêncio que machuca você por dentro. O primeiro nasce do esgotamento real. Você não cala para provocar, nem para testar reação. Cala porque não faz mais sentido se expor onde não há cuidado. Já o segundo vem da tentativa de controle, de esperar que o outro perceba, volte, mude. E isso mantém o vínculo vivo, mesmo sem diálogo. Quem silencia esperando resposta continua preso. Porque cada dia sem retorno vira expectativa, cada sinal mínimo vira esperança. E isso devolve o poder para quem já feriu. O silêncio saudável não observa, não vigia, não interpreta. Ele segue. Ele ocupa a própria vida. Ele não precisa ser visto para existir. Quando é assim, o afastamento não dói. Ele alivia. É nesse ponto que o ciclo se encerra de verdade. Você não está tentando ensinar nada a quem te machucou. Não está esperando arrependimento, pedido ou reconhecimento. Você apenas saiu do lugar onde sua emoção era moeda de troca. E quando isso acontece, pouco importa se o outro sente ou não. Porque a maior mudança não acontece nele. Acontece em você. Quem te feriu pode até seguir em frente externamente. Pode rir, postar, parecer intacto. Mas a ausência do seu acesso cria um ruído interno difícil de silenciar. Não é arrependimento imediato nem saudade clara. É a sensação incômoda de que algo valioso foi perdido sem alarde. E perdas silenciosas são as mais difíceis de elaborar, porque não tem um momento exato para serem negadas. No fim, a maior virada não acontece no outro. Acontece quando você entende que não precisa ser ouvido por quem não soube escutar enquanto te machucava. O silêncio que liberta não é vazio, é espaço. Espaço onde você deixa de sangrar por alguém e começa finalmente a se recompor. E quem perde acesso a você desse jeito, raramente esquece.